O Giro Esportivo está em Joinville para conhecer um pouco mais do esporte basquete sobre rodas e o time Raposas do Sul. É um time formado pelo CEP, o Centro Esportivo para Pessoas Especiais. Eu estou aqui hoje no Centro de Treinamento Municipal e vou mostrar um pouquinho mais desse esporte para você. Não saia daí, o Giro Esportivo já está no ar. O time Raposas do Sul de Joinville é simplesmente referência quando o assunto é basquete de cadeira de rodas. O time é 9 vezes campeão do Parajasc, tem 8 títulos do Campeonato Catarinense, é o time a ser batido aqui em Santa Catarina e no Brasil. E para falar um pouquinho mais do Raposas do Sul e também do CEP, o Centro Esportivo para Pessoas Especiais, chega para cá então o Aldo Pavese, ele que é atleta do Raposas do Sul e também o atual presidente do CEP. Aldo, obrigado por receber o Giro Esportivo aqui na sua casa em Joinville. E toda essa história começou lá atrás. Na verdade, fala 2002, mas em 2001 já existia o Raposas, né? Sim, é um prazer estar com vocês aqui, recebendo essa visita importantíssima, mostrando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho. Então, começou tudo com o Raposas do Sul, né? E daí depois, em 2002, aí a professora Sônia e a Aninha, vamos organizar a coisa, vamos fazer o negócio direitinho, aí surgiu o CEP. E o Raposas do Sul foi inserido dentro do CEP, né? No qual hoje a gente também tem a natação, o atletismo, a bocha paralímpica, temos também daí a nossa escolinha paralímpica, né, que é o CEPinho, e para a gente é motivo de orgulho, e dali a gente consegue revelar novos atletas aí para o futuro, do esporte joinvilense, catarinense, representando a gente daí no cenário internacional também. Eu acho que esse é um dos nossos pilares fundamentais, a questão da formação e também não só do atleta, mas do cidadão, né? Porque muitos às vezes daqui não saem como atletas, mas daí saem cidadãos formados daí para enfrentar as dificuldades do dia a dia que aparecem aí de trabalho, família, e o esporte a gente consegue linkar muita coisa nisso aí. Aldo, falando do alto rendimento, né? Você que já é atleta aí há muitos anos, está desde o início lá e com diversas conquistas, como eu falei na abertura ali, né? 9 Parajascs, 8 Sim. Campeonato Catarinense, é o time a ser batido realmente, né? Como é que é tanto sucesso? E qual que é o segredo do sucesso, né, no basquete sobre rodas? Eu acho que desde quando a gente começou o CEP, a gente, todas as competições, a gente foi o único clube, eu acho que de Santa Catarina, que está esses 23 anos aí ininterruptos, né, participando de todas as competições a nível catarinense, sul, né, e nacional. É uma equipe de referência, como você colocou ali no início da matéria. É difícil, porque daí hoje a gente consegue, daí através de leis de incentivo ao esporte, de ações parlamentares também, né? Emendas parlamentares. Iniciativa privada. Iniciativa privada, né? Que a gente tem esses apoios, a gente consegue daí manter essa equipe daí trabalhando, funcionando. Em alto rendimento. Em alto rendimento. Legal. Eu acho que sem a parceria daí da nossa prefeitura também, onde a gente treina, a gente tem o local de espaço, a gente tem as nossas bolsas atletas daí que contemplam aí alguns dos nossos atletas aqui da equipe. E os incentivos que a gente tem aí também de meio privado. Legal. Eu acho que tudo isso aí fortalece e eu acho que o nosso trabalho, a credibilidade que a gente passa, a gente consegue daí cada vez trazer mais parceiros para dentro da nossa entidade. E qual que é a tua história com o esporte? A minha história com o esporte, eu tive paralisia infantil com 6 meses de idade. Até os meus 15 anos ali foi assim, no tempo de escola foi praticamente normal, mas quando começa a chegar a adolescência é difícil, né? Para uma pessoa sem algum tipo de deficiência aparente, já é um pouco complicado, às vezes uma espinha, eu tô horrível, não vou sair de casa. E para você com uma deficiência física, aí tentar superar todas aquelas barreiras que eu tinha lá na década de 90, 80, era difícil. Aí eu estava num momento muito complicado da minha vida, de não aceitação, eu não conseguia nem me olhar no espelho. E daí, numa festinha, eu conheci uma outra pessoa com deficiência
né? Um amigo nosso que joga com a gente aqui também, o Hamilton Cidral, um abraço para ti, né? Fez cirurgia, semana que vem é a minha vez, né? E nós atletas a gente vive com essas coisas aí também. Ele me convidou, me conheceu nessa festinha, eu tinha 15 anos de idade. A hora que ele me apresentou o esporte para pessoa com deficiência, meus olhos brilharam na hora. Isso era um sábado, segunda-feira de manhã eu já estava procurando a entidade na qual tinha na época em Joinville. Já comecei a fazer de tudo, já entrei para natação, para atletismo e para o basquete cadeira de roda, no qual onde eu comecei e nunca parei, né? Legal. Tem alguém nos assistindo agora, né, Aldo? Passou por alguma situação, uma condição de cadeirante recente também, está pensando que o que eu vou fazer a partir de agora, tal, mudou toda a minha rotina. O basquete é uma saída, né? Sim. Os primeiros passos, né, que dica que você daria para procurar nesse sentido de não só o basquete, mas o esporte como uma ferramenta aí de redenção? A gente no esporte adaptado, no esporte paralímpico, assim, ó, tem a questão da barreira da cadeira de roda, que todo mundo acha que a cadeira de roda é algo daí que remete a não ter uma saúde, muito pelo contrário, todos nós aqui temos uma saúde... Uma invalidez. A questão de invalidez, isso e aquilo. Não, a cadeira de roda do basquete, do atletismo, os equipamentos que a gente usa no esporte paralímpico, ela é como uma bicicleta, como qualquer outro implemento que você utiliza para fazer o esporte. E essa barreira, acho que quando a pessoa sofreu um acidente, veio aqui para a gente e a gente mostra para ela que é bacana, é radical, né? Você sentar na cadeira de roda e fazer um esporte com velocidade, com dinamismo, ter o contato, a pancada. Você precisa ver também aí um dia aí um esporte, por exemplo, que é para tetraplégico, o rugby de cadeira de roda. Eles são lesados, medulares bem alto, tetraplégico e, tocando a cadeira de roda, tendo contato, pancada. E daí, quebrando esse paradigma, que a cadeira de roda é algo que remete a não ter saúde, e é o contrário, né? É o primeiro passo para... É o primeiro passo que a gente consegue daí, eu acho que ter sucesso, eu acho que na vida. Primeira vez que eu sentei na cadeira, quero aprender um pouquinho aí das técnicas, da mobilidade e tal. Consegue me passar umas dicas para ver se eu consigo pelo menos um arremesso ali? Claro, com certeza. Eu acho que o primeiro você já quebrou, né? Já sentou na cadeira, já está disposto a encarar esse desafio. Eu acho que o medo de cair, isso aí é tranquilo. Quase todo mundo que chega aqui tem um pouquinho de medo, porque quando vê o contato, a pancada, os meninos caindo ali, já logo se levanta, daí fica meio aquela... Mas é facinho. Bora para as dicas lá então? Vamos lá? Nossas primeiras dicas, nossos primeiros toques na cadeira de roda. Vamos lá. Vamos lá então. Segurou aqui, ó. Agora você vai impulsionar. Inclina um pouquinho o tronco à frente e solta, ó. E segura. Para trás, ó. Vamos lá, para trás. Mesma coisa. Ó. Isso, segurou. Alternado, vamos lá? Bora. É um, depois o outro, ó. Parou. Para trás, ó. Op. Isso. Com a bola agora? Vamos lá. Com a bola, daí ó, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Tá. Eu tenho que soltar a bola à frente, tocar a cadeira e depois recuperar a bola no drible. Tá. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Olha você. Vamos tentar. Toca a bola à frente, faz o giro. Ela vai picar. Isso. E vai atrás. Vai. Isso. Isso. Olha lá. E agora? Ó, novamente, tá? Vamos lá. Só que agora daí eu vou fazer aqui e vou sair driblando, ó. Mas daí já é nível hard, né, Aldo? Vai lá. Solta uma vez. Joguei. Vai. Peguei. Tá bom, né, gente? Virou, tá bom. É isso aí. Isso. Legal, Aldo. E a sexta? Vamos lá, Aldo. Passa. Posiciona. Vamos lá, é agora, hein? Meu momento de brilhar. Aê! Valeu, Aldo. Obrigado, hein? A treinadora da equipe é também uma das fundadoras do CEP. Há mais de 2 décadas, Ana Teixeira acompanha cada movimento e orienta os atletas que passam pelo projeto. Ex-atleta de basquete, professora e coordenadora técnica, ela carrega a experiência de sobra no esporte. Primeiro é uma trajetória, né? Uma história muito longa, uma história de carinho, de muito amor, de sucesso.
e de muitas pessoas desejando que um sonho pudesse dar certo. A gente diz internamente no projeto que um sonho que se sonha só é apenas um sonho e um sonho que se sonha junto torna-se realidade. Então era um sonho inicialmente com a professora Sônia, ela sendo professora acadêmica e eu ex-atleta do basquetebol. E nesse momento havia feito uma especialização com ela, nós já tínhamos em comum a área da inclusão, a área do esporte paralímpico e vínhamos desde a década de 90, ou seja, de 95, tendo algumas experiências até internacional. Nós estivemos acompanhando a seleção brasileira nas Paralimpíadas de 96, tivemos um pouco de contato fora do Brasil e percebemos o quanto era interessante a gente qualificar as pessoas, abrir um espaço onde pudéssemos dar voz e vez às pessoas com deficiência que pudessem se identificar com alguma modalidade esportiva. A equipe Raposas do Sul se destaca no estado e no país pelas conquistas. Um trabalho que nasce de dedicação intensa nos treinos e também do esforço incansável das pessoas que fazem do centro esportivo uma referência no alto rendimento. João Padilha é um dos nomes mais fortes do basquete sobre rodas do CEP. Convocado 3 vezes para a Seleção Brasileira de Base e em 2023 para a seleção principal. Ele já demonstra maturidade de atleta experiente e segue em ascensão dentro da modalidade. Eu fui encontrado, na verdade, pelo basquete, né, pelo projeto aqui de Joinville. A gente tem um projeto de iniciação que um tempo atrás ainda não tinha o cepinho como tem hoje. Eu fui um dos primeiros atletas do cepinho. Eu estava recém-operado, fazia 10 meses que eu tinha amputado minha perna. E eu fui para um desfile cívico no aniversário de Joinville. E a professora Ana e a professora Rose acabaram me encontrando nesse desfile. Estava chovendo o dia, tudo mais. E elas acabaram vendo lá o menininho batendo muleta na chuva, tudo mais, e foram atrás do nome da escola para tá indo fazer essa visitação e conhecer a pessoa. Eles foram na escola, na época eu estudava no Sol Santana, conversaram com meus professores primeiramente, me chamaram para me conhecer, daí depois disso já chamaram meus pais, conversaram com meus pais, e então me convidaram para vir fazer uma vivência num treino. Eu vim, treinei, para mim era brincadeira na época, né? Tinha 13 anos, me apaixonei ali de primeiro momento, quis continuar praticando a modalidade. Com 15 anos ali, quando eu já tinha idade para competição, já entrei na equipe de competição, participei do meu primeiro estadual, primeiro Parajasc, primeiro brasileiro, aonde eu comecei a ir me destacando e ganhando espaço dentro da equipe de competição. Com 17 anos eu tive a minha primeira convocação para a seleção de base. Eu fui disputar um qualificatório na Argentina, e depois disso eu tive ainda mais 2, 3 passagens em seleções de base. Fui para o México, Tailândia, joguei um campeonato aqui, primeiro Parapan Sub-21 que teve aqui em São Paulo. E depois disso, quando acabou meu ciclo Sub-23, eu tive uma passagem pela seleção brasileira. Disputei um Mundial em Dubai, que aconteceu no ano de 2023. Esse é um pouquinho da minha caminhada. Com apenas 15 anos, Rian é o caçula do time e está há 3 anos no projeto. Cheio de energia e ambição, ele planeja seguir no esporte e trabalha firme para ajudar as Raposas do Sul a atingir todas as metas traçadas pela equipe. Eu conheci o projeto por uma professora. Ela me convidou para vir para o projeto. Aí eu vi outros projetos, mas não gostei e entrei para o basquete. Meus objetivos eu já consegui alguns deles, que foi para ir para já fui internacionalmente, que fui para a Colômbia, já fui para o Chile, jogar o Sub-21, Sub-23, já fui jogar o Mundial. Então esses foram os objetivos que eu já consegui, mas quero buscar mais ainda. Para mim é muito gratificante representar Joinville e o Raposas, porque é gratificante para mim. Eu gosto muito de jogar, então é muito gratificante para mim representar esse time que eu gosto. O CEP segue formando talentos e fortalecendo o basquete sobre rodas em Joinville. O time Raposas do Sul mostra que dedicação e trabalho coletivo continuam sendo o caminho para novas conquistas.
O Giro Esportivo fica por aqui. Até o próximo programa.